Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 4. Como bem diz aqui o pastor Emerson, nós estamos aqui dando sequência a essa linda série de mensagens chamada Heróis da Fé. Provavelmente você já foi ministrado por inúmeras pregações, ministrações que tocaram o nosso coração, amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 4, que diz assim: Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. E então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência e nem sua estatura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. E em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. E então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? E Jessé então respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E então o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E olha que tremendo isso. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou a Ramá. Amém? Pai, obrigado por esse texto precioso, para a tua palavra preciosa ao nosso coração. Que o Senhor possa falar de forma poderosa, que nós possamos ser tremendamente ministrados pelo poder da tua palavra. Nós fazemos isso no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. O texto que nós lemos agora, ele nos traz a história de um grande homem, valoroso, valente, temente ao Senhor, chamado Davi. E esse texto ele mostra para nós o início de uma linda história daquele que seria o homem segundo o coração de Deus. Porém esse texto, ele nos traz no seu contexto ali, que os tempos não eram bons. Israel vivia um tempo de crise sob a liderança daquele que era o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Se você conhece a história, você sabe que Saul ele foi escolhido pelos próprios habitantes daquela nação. Porque Saul ele era um homem segundo os padrões humanos. Ele tinha todos os padrões de um guerreiro. Ele era alto, ele era forte, apesar de ser um covarde. Porque quando você vai entender a história, você sabe que quando ele foi ser ungido, ele estava dentro no meio das malas. Então Saul ele tinha ali aparentemente várias ferramentas que o caracterizava como rei. Por isso foi escolhido. Porém, no capítulo 15 de 1 Samuel, há um relato de uma batalha com os amalequitas, a qual Saul ele desobedece uma ordem de Deus. E através dessa ordem, dessa desobediência, gera no coração de Deus uma tristeza tão grande, a ponto de o próprio Deus rejeitar Saul como o rei de Israel. E o texto nos diz no capítulo 15 que Deus diz a Saul, por meio de Samuel, que o reino havia sido arrancado de suas mãos e entregue para um outro rei melhor do que ele. E quando eu vejo esse relato na história de Israel, com esse primeiro rei, eu vejo um recomeço, Deus propondo aqui um recomeço para a história de Israel. E para esse recomeço, nada mais, nada menos do que Deus escolher alguém segundo os seus propósitos. E Deus então, para esse recomeço, e é isso que nós meditaremos nessa manhã, e o título dessa mensagem é o grande Davi e o pequeno Golias.
Davi, ele representa esse recomeço, e para esse recomeço, Deus usa alguns meios. E esse primeiro meio que o próprio Deus usa para esse recomeço é um novo critério. Veja que no texto que nós lemos, um pouco antes, Deus pede para que Samuel fosse até Belém, uma cidade muito pequena ali de Israel, porém uma cidade preciosa, porque hoje nós conhecemos Belém por conta tanto de Davi e também por conta de Jesus. Então Samuel vai até Belém num desejo de então cumprir uma promessa de Deus para ungir o novo rei de Israel. E o texto nos mostra que ele chega até Belém, e todas as vezes que um profeta chegava numa cidade, ele gerava um alvoroço, porque as pessoas nunca sabiam para que o profeta estava ali. Então as pessoas perguntam ali, né? E aí, você vem em paz? E Samuel, sim, eu venho em paz. Então Samuel ali chama Jessé e toda a sua família para consagrar ao Senhor. E a família de Jessé, eu imagino agora, eles não sabiam o porquê Samuel estava ali, eles ficavam sem entender o porquê escolheram a nossa família. Eles não sabiam que Deus tinha mandado Samuel ali para ungir o novo rei de Israel. Então Samuel convida Jessé e chama todos os seus filhos, depois de consagrar ao Senhor. E então aparece o mais velho, se apresenta o mais velho até Samuel. O nome dele era Eliabe, um homem forte, provavelmente com características de um homem de batalha, com todos os seus privilégios de filho mais velho. Ele aparece diante de Samuel, e Samuel logo já enche os olhos e fala: esse que Deus mandou vir aqui para ungir como rei de Israel. Porém Deus, ele trata no coração de Samuel e já fala para ele diretamente para que ele não se atentasse às aparências. Porque pelas aparências tinha Saul que havia pecado contra o Senhor, e Deus agora estabelece um novo critério. E os critérios do Senhor não está nada ligado com as aparências exteriores. E assim foi tanto com Eliabe, depois com Abinadab. O texto nos mostra também que ele trouxe Samar e todos os 7 filhos de Jessé que estavam ali. Porém Deus rejeitou todos eles. E veja que nesse texto mostra que o pai havia esquecido do filho caçula chamado Davi. Quantos de nós às vezes nos sentimos como Davi, esquecidos pela sociedade? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai, fazendo o seu trabalho com excelência, porém havia sido esquecido pela sua própria família. Mas Deus, ele tem uma promessa, assim como Davi para a nossa vida: ele nunca se esquece dos seus filhos. Ele nunca se esquece. E o detalhe importante dessa história é que Davi, aquele era o 8º filho. E o número 8, como a numerologia tem muita importância na Bíblia, nós vemos vários significados. Nós vemos que o número 8 na Bíblia, ele representa justamente o recomeço. E nada melhor do que usar o 8º filho, um homem de caráter elevado, para o recomeço da história de Israel. E veja então que Deus escolhe este homem para o recomeço da história. E o desejo do coração de Deus era que fosse na contramão de toda a nação, porque se fosse pela nação de Israel, Davi jamais seria escolhido. Veja que ele era renegado ou esquecido até pelos seus próprios familiares. Quem sabe no meio de uma nação ele seria esquecido também e não seria escolhido como novo rei. E Deus aquele trata no meio e no seu coração, assim como tratou no coração de Samuel, que o critério de Deus, ele nos ensina a ver além do óbvio. Para Deus não existe idade, não existe tamanho, não existe nível de intelectualidade. Existe o caráter transformado por Deus. É essas pessoas que Deus deseja usar como instrumentos em suas mãos. E Deus mostra a Samuel que o seu critério aqui agora não era mais o exterior, e sim o seu interior. Veja que Davi, ele era um adolescente totalmente íntegro. E quando eu olho para Saul e olho para Davi, eu vejo 2 tipos de homens totalmente diferentes. Primeiro, Saul, o homem do estereótipo perfeito, o homem que diante de uma sociedade passaria muito bem como rei. E vejo Davi, um homem inadequado aos olhos humanos, baixo, sem estatura, sem porte para ser um guerreiro, muito menos um rei.
E aqui, quando eu olho para esses dois, eu consigo identificar dois grupos de pessoas que existem aqui em nosso meio. Pessoas que se acham aptos, pessoas que, quando você olha para o seu currículo, são currículos invejáveis. Pessoas que são muito bem-sucedidas nas suas carreiras profissionais. Pessoas que têm os seus negócios a todo vapor em meio à crise. Pessoas que, quando você olha o Instagram dela, ou você olha o Facebook, você, nossa, é uma família invejável. Essa família é uma família saudável. Uma pessoa que diz intelectual. Esse grupo são como Saul. Saul tinha tudo em suas mãos, Saul tinha um reino aos seus pés, mas ele não tinha algo que era essencial, a presença de Deus. E quando eu olho para esse grupo que se encaixa como Saul, me vem à cabeça um cálculo, porque lembre-se que o Espírito havia saído de Saul quando Davi foi ungido. E há um cálculo que diz, se eu tenho tudo, mas eu não tenho Cristo, é igual a eu não ter nada. Provavelmente você pode ser uma pessoa muito bem sucedida na sua carreira profissional, ter ganhos invejáveis, mas o que adianta os seus ganhos serem invejáveis, se parte dele é fruto de corrupção, fruto daquilo que nasceu pela ausência de Cristo, pela ausência do Espírito Santo. Se você tem muito e não tem Cristo nas suas finanças, você não tem nada. Se o seu casamento é lindo esteticamente, mas se você não tem o Espírito Santo de Deus dentro da sua casa, eu sinto dizer que você está prestes talvez a cair em tentações terríveis que vão acabar com o seu casamento. Por isso que nós precisamos de Cristo, porque se a nossa família, por mais linda que seja esteticamente, não tiver Cristo, infelizmente eu e você não temos nada. Essa é a matemática do reino. O segundo grupo que me vem à mente quando eu olho para Davi é aqueles que eles mesmos acreditam ser muito pequenos. Eles vivem uma vida ordinária, uma vida cotidiana. Vivem talvez numa escassez na sua área financeira. Vivem talvez em um emprego que socialmente não é tão valorizado. Vivem até mesmo esquecidos pelas suas próprias famílias, assim como Davi. Eles mesmos acreditam não ser nada. Mas assim como Davi, na sua unção, ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus e Cristo, ele tem o poder de fazer uma matemática que, mesmo sem eu ter nada, se eu tenho o próprio Cristo, eu tenho tudo. Essa matemática precisa estar muito clara no meu e no seu coração. Ah, pastor, mas e se eu tenho tudo? Não importa a quantidade. O que Deus está dizendo para nós aqui, não importa o que você tem a oferecer. Se você estiver com Cristo, se você tiver o Espírito Santo de Deus contigo, você será como Davi, homem valente de Deus, que Ele usará como instrumento para fazer obras extraordinárias. É isso que Deus tem para nós essa manhã. Nada mais Cristo é igual a tudo. O tudo e o nada, eles só farão sentido se eles estiverem somados com Cristo Jesus. Isso nós precisamos levar para a nossa vida. Veja no versículo 13, dando continuidade. Davi então ele foi ungido por Samuel. E a partir daquele dia o Espírito de Deus então se apoderou de Davi. A unção aqui era muito importante, porque a unção, ela simbolizava o poder de Deus. Agora eu queria que você imaginasse agora, no mesmo instante que o aroma daquele óleo tomava a casa de Davi, na mesma proporção o Espírito Santo de Deus fazia morada no coração de Davi. Isso é sensacional. Charles Swindoll, no seu livro, ele diz que antes de Atos 2, o Espírito de Deus nunca havia descansado permanentemente um fiel, com exceção de apenas Davi e João Batista. O Espírito Santo descansou, se apoderou de Davi, ele fez morada em Davi. Isso fez toda a diferença na sua caminhada. Davi aqui ele estava fazendo o seu trabalho. Deus ele tem para nós coisas preciosas, mas para isso eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Isso é o novo critério que Deus exige de nós nessa nova caminhada, nesse recomeço para a nossa vida. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, esteja na dependência do Espírito Santo em tudo que você fizer, meu irmão e minha irmã.
E o outro meio que Deus usa para esse recomeço, então, é uma nova postura. Lá no capítulo 17, no versículo 20, ainda de 1 Samuel, diz assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Veja que Davi, aqui ele já havia sido ungido a rei de Israel. Mas ele não foi a Saul reivindicar o que já era seu por direito. Davi, pelo contrário, continuou fazendo o seu trabalho. Veja que quando o seu pai o chama para levar alimento aos seus irmãos numa batalha que já durava mais de 40 dias, Davi estava cuidando de ovelhas. Davi estava fazendo aquilo que havia sido proposto a ele. E aqui, quando eu vejo nesse texto, eu vejo 3 atitudes de Davi, que é de alguém que tem uma postura diferente. Primeiro, disciplina, responsabilidade e obediência. Então aí algumas coisas que eu e você temos negligenciado muito no nosso dia a dia. Primeiro, a disciplina. A disciplina na vida de Davi não era algo fora do comum. Pelo contrário, ele fazia isso nas coisas mais simples do dia a dia. Tanto acordar de madrugada para Davi era normal. Para cuidar das suas ovelhas, ou seja, para ser músico no palácio de Saul. Davi, ele tinha disciplina para tudo o que ele fazia nas atividades mais comuns do seu dia. Veja que Davi aqui, ele não tinha conhecimento de Golias. É um dia comum para Davi. Davi tinha uma disposição e disciplina. Nenhum anjo veio para Davi dizer: Davi, olha, é hoje o dia que você será visto por toda a nação como o novo rei de Israel. Não, foi um dia comum para Davi. Ele ia levar alimento para os seus irmãos. Deus, ele usa dos dias mais comuns para fazer coisas preciosas. Mas o problema é que eu e você, nós temos negligenciado a questão da disciplina nas pequenas coisas do nosso dia a dia, nos afazeres do nosso trabalho. Nós achamos que a disciplina é digna apenas das grandes obras de Deus. Ah, mas Deus tem um propósito para mim. Não, mas isso aqui não está ligado com o propósito de Deus, então eu não preciso ter disciplina. Não, meu irmão, minha irmã, aprenda a ter disciplina em tudo que você faz. Ontem eu estava conversando com um jovem, e ele vai fazer o concurso da polícia, né? E ele falou assim: pastor, eu comprei o curso há 2 anos. E eu li todo o curso, mas aí o concurso foi adiado. Eu falei: sério? Ele falou: pois é, mas faz 2 anos também que eu não pego no material. E estava indo para o concurso amanhã, hoje, né? Disciplina. A disciplina é necessária não somente na última semana. A gente acompanha isso muito com os adolescentes. Adolescentes que, alguns, óbvio, têm uma disciplina durante todo o ano, mas alguns que levam a disciplina apenas nos últimos dias antes de um vestibular. E nós aprendemos que a disciplina, ela precisa ser levada a sério todos os dias, todos os dias. A segunda postura que Davi tem, a segunda atitude é uma responsabilidade. Davi, ele não deixa as suas ovelhas sozinhos. Veja, ele não deixa as suas ovelhas sozinhas, ele deixa com outro pastor. E sabe o que é o problema? Eu e você queremos desfrutar daquilo que Deus sussurrou em nosso ouvido no secreto. Nós queremos coisas grandes. Queremos ser reis, mas esquecemos de ter a responsabilidade dentro da nossa casa. Queremos reinar fora, mas dentro da nossa casa nós não somos nada, não assumimos a nossa função, principalmente os homens. Deus, ele nos chama para não fugirmos da responsabilidade, assumirmos aquilo que foi confiado a nós. Eu e você queremos ter negócios, empresas bem-sucedidas, mas infelizmente temos negligenciado as leis humanas e as leis de Deus nas pequenas coisas, nas pequenas portinhas, nos pequenos inícios. Eu e você queremos ser líderes de célula, termos ministérios totalmente frutíferos, grandes, reconhecidos pelas pessoas, mas esquecemos de pastorear o coração dos nossos filhos e esposa. Eu estou cuidando de adolescentes há 4 anos. E quantos casos a gente tem visto de pais que têm terceirizado a educação dos seus filhos. Pais que têm fugido da responsabilidade, alegando não ter tempo.
Assuma a responsabilidade que Deus te deu. Nós precisamos assumir a responsabilidade de homem que Deus nos deu. Mulher, assuma a sua responsabilidade como mulher do seu lar, que edifica a sua casa, para que Deus possa honrar você nas grandes coisas que Ele prometeu para você. A terceira atitude é a obediência. Davi, ele poderia aqui, ter ficado irritado. Veja, Davi estava cuidando das suas ovelhas. Ali ele se sentia amado, as ovelhas amavam Davi. E agora ele é convidado a levar alimentos para os seus irmãos, aqueles que não eram muito simpáticos com ele. Davi poderia ter recusado. Porém, Davi entendia que a obediência estava acima daquilo que ele achava agradável para ele. E muitas vezes nós temos negligenciado esse princípio, porque nós temos agido quando é confortável conosco. É confortável para mim, pastor, eu faço. Não é confortável, eu não faço não. Quando eu e você viemos aqui, professamos a nossa fé e confessamos Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós assumimos publicamente que nós morreríamos para as nossas vontades e desejos, que nós viveríamos em obediência à palavra de Deus. Viva na obediência assim como Davi. Independente que se você goste ou não daquilo que foi proposto para você, viva na obediência. E o terceiro meio que Deus usa então para esse recomeço na história de Israel é uma nova arma. 1 Samuel capítulo 17 versículo 40 diz assim, olha: em seguida pegou o seu cajado, escolheu num riacho 5 pedras lisas, colocou-a na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Veja que Davi, ele chega ao acampamento para levar alimento aos seus irmãos. Ele não foi lá para lutar com gigantes, não, ele foi para levar os seus alimentos. Lembra da obediência? E ele descobre então que havia um gigante chamado Golias que estava desafiando o povo ali, o exército de Israel, há 40 dias. O pastor Emerson falou sobre o número 40, né? Semana passada. E esse número aparece várias vezes na Bíblia. São ciclos. E lembre-se, 40 dias não havia se levantado ninguém. Ninguém havia se colocado à disposição de enfrentar o tal Golias. A situação de Israel aqui, eu imagino Davi assustado, com a nação totalmente acostumada com vitórias, vitoriosa, porque tinha Deus ao seu lado, agora se encontrava numa situação vergonhosa, vexatória, acuado, com medo. E veja que Golias, aquele não apenas desafiava, mas eu creio que Golias, ele ridicularizava o povo de Deus. Golias, ele com certeza fazia questão de todas as manhãs ir lá e expor o seu tamanho, exibir o quanto ele era grande, o quanto ele era forte. Contextualizando para os nossos dias, são assim que os nossos gigantes fazem conosco todos os dias. Eles se apresentam para nós como invencíveis. Eles se apresentam para nós como grandes demais para nós. Eles tripudiam de nós, de manhã, tarde e à noite, não é verdade? Quantos de nós perdemos os nossos sonos? Ficamos ansiosos. E não se engane você de achar que a ansiedade é um mal desse século. Não, a ansiedade sempre foi um mal da humanidade. Sempre. Sempre. Porque nós olhamos para o problema e não olhamos para o Deus que servimos. Eu e você perdemos o sono, ficamos ansiosos, ficamos nervosos, irritados. E por que então não enfrentamos nossos problemas? Por que então não assumimos a responsabilidade e enfrentamos os gigantes que se apresentam para nós todos os dias? Porque eu e você temos lutado com armas erradas. Eu e você, assim como Saul e todo aquele exército, achavam que poderiam vencer aquela guerra sozinha. Eles não entendiam o propósito daquela luta. Eles achavam que venceriam com o seu poder bélico, com o seu poder de guerra, com as suas armas. Deus, ele mostra para nós nessa manhã que não é com as nossas armas que nós venceremos as batalhas que se apresentam no nosso dia a dia.
E o texto nos diz que Davi então ele ouviu o grito do gigante e ele então não se conforma. Davi ele diz: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Senhor? Davi ele não se conforma. E então Davi, então o texto nos mostra que Davi, ele se coloca à disposição da batalha, e Saul fica sabendo. Você imagina, 40 dias, ninguém se coloca à disposição, e agora aparece um garoto, um entregador de marmitex ali, cuidador de ovelhas. O que é esse gigante aí? Saul é bobão, porque sabe o que ele fez? 40 dias depois, sem levantar ninguém, aparece alguém, sabe o que ele faz? Ao invés de encorajar o cara, ele fala: você não vai conseguir não, Davi, você é muito pequeno. Olha aquele cara, gigante, guerreiro, pronto para matar, treinado para matar. Não. E Davi então faz algo especial que eu queria que você guardasse no seu coração. Davi ele faz, como Jeremias disse um tempo depois, ele trouxe à memória aquilo que nos dá esperança. Ele começa a falar de situações de que ele venceu e que o próprio Deus estava com ele, porque Davi sabia que não era com as armas daqueles soldados que ele venceria, não. E então Davi ele convence Saul. E Saul então fala assim: então beleza, já que você vai lutar, então pega aqui as minhas armas. Você imagina agora a armadura de Saul. Provavelmente era a mais bonita, pastor Emerson, do reinado inteiro. Era o rei, a mais forte. E lembra que Saul era muito alto? Lembra? Saul, o homem mais alto do reino, batia no ombro de Saul. Saul se destacava dentre todos. E agora ele pega as suas armaduras, as suas armas, e ele fala para Davi: Davi, toma, usa isso aqui. Contextualizando, era como se o pastor Fábio, cadê o pastor Fábio? Não está aí, né? Quisesse emprestar uma armadura para o pastor Diogo. O Diogo ia escorregar na armadura do pastor Fábio. Davi então olha para aquilo e ele acha um absurdo, porque ele não conseguia nem andar. Veja que Saul, ao colocar essa armadura em Davi, é como se eu e você quiséssemos usar metodologias humanas para lutar as guerras espirituais. Há muita gente usando armas terrenas, livros de autoajuda. Nada contra o coach, mas usam coach para tentar vencer as suas guerras espirituais. Não são com armas terrenas, não são com métodos humanos que venceremos as minhas e as suas batalhas. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Precisamos não de autoajuda. Tem uma frase muito preciosa e muito famosa que é: não use autoajuda, use a ajuda do alto. Isso precisa estar claro para nós. E veja que quem não compreende batalhas espirituais sempre quer usar métodos humanos. Mas para realidades espirituais, você se usa armas espirituais. E uma das armas mais preciosas que eu e você temos, meu irmão, minha irmã, é a oração. É a oração é preciosa demais. Há uma frase muito conhecida também, é atribuída a um grande evangelista chamado Billy Graham, que ele diz assim: olha, o homem é mais poderoso quando está em oração do que quando está atrás das armas mais poderosas. Você crê nisso? Você crê nisso? Nós precisamos usar essa arma poderosa. Viver em oração é viver na dependência de Deus. Por isso Davi então arranca essa armadura dele, porque ele entendia que ele precisava viver na dependência daquele que estava dentro dele. Ele entende que esse duelo não se resolveria com as armas comuns. Quantas vezes eu e você olhamos para a pessoa que está do nosso lado, e nós olhamos e falamos assim: nossa, mas essa pessoa tem armas tão preciosas, tem ferramentas tão maravilhosa. Mas se eu tivesse a paciência daquele irmão, daquela irmã, eu tiraria meus problemas de letra. Mas se eu fosse tão sábio como o pastor Jefferson, que é pastor do Ministério Família, meu casamento seria outro. Mas se eu pregasse tão bem, ou se eu liderasse tão bem, a minha célula seria diferente.
Para de olhar, nós precisamos parar de olhar para a armadura do outro e olhar para aquela que Deus nos deu. Uma das maiores mentiras e armadilhas do diabo que ele tenta nos contar, sabe o que é? É que eu e você não podemos vencer com as armas que nós temos. Olha o que Golias faz quando Davi chega diante dele. Davi ridiculariza Davi. Golias ridiculariza Davi. Você acha que eu sou um cachorro? Essa é a armadilha do diabo, é fazer com que eu e você achemos que precisamos de algo a mais. E Deus mostra para nós que não, que as armas que Ele tem nos entregado são armas preciosas, valorosas, que eu e você precisamos usar sem moderação. Armas poderosas. Se Deus então nesse recomeço, Ele propõe aqui um novo critério, uma nova postura, uma nova arma, o novo meio que Deus usa aqui é a vitória de sempre. O quarto meio que Ele usa é a vitória de sempre. Meu irmão, minha irmã, saiba que mudam as pessoas, mudam-se os contextos, mudam-se os inimigos, mas o fim é sempre o mesmo. A vitória de Deus, Deus não muda. Ele sempre se sobressai sobre os seus inimigos. Ele é invencível, Ele é poderoso. É por isso que nós podemos declarar a vitória de sempre. Temos visto aqui nas pregações das séries de mensagens, temos aprendido isso. Seja no palácio com José, ou seja no deserto com Moisés, ele estava lá e o fim sempre foi o mesmo, a vitória do povo de Deus. Nós precisamos tomar posse disso. E essa série Heróis da Fé tem nos mostrado coisas tão preciosas, de homens pequenos, socialmente, homens que não seriam escolhidos pela sua forma externa. Homens pequenos, mas que fizeram coisas grandes, não porque eram bons, mas porque deram como certo a presença de Deus ao seu lado. Engana-se você se você entendeu que Davi estava com os olhos fixos no gigante. Não. Os olhos de Davi sempre estiveram fixos em Deus. Sempre em Deus. Ele não se desviava para a direita nem para a esquerda. Ele tinha os olhos fixos em Deus. Porque olhando para Deus ele entendia que gigante Golias era apenas um pequeno. E por isso que o título dessa mensagem é o pequeno Golias. Porque diante de Deus todos os nossos gigantes se tornam pequenos. Porque Deus é poderoso. Davi entendeu, diante de cada daqueles homens, que Davi foi o único que entendeu que aquela batalha não era sua, aquela batalha era do Senhor. Por isso então, eu e você precisamos entender que as batalhas que temos travado diariamente não são nossas. Porque a partir do momento que eu e você acharmos que essas batalhas são nossas, irmãos e irmãs, nós estamos fadados ao fracasso. Davi entendia que aquela batalha não era dele. No versículo 48, então Davi enfrenta o Golias. O grande Davi enfrenta o pequeno Golias. Na ótica espiritual, lógico. Ele gira a sua funda e acerta a pedra na testa de Golias. E o gigante vai ao chão. Naquele momento houve um alvoroço do outro lado. Aqueles filisteus que estavam tão confortáveis agora corriam de medo porque viam o maior deles caído no chão. É assim que os nossos inimigos fazem quando Cristo aparece. Eles correm de medo porque chegou alguém que pode enfrentar os nossos gigantes. Talvez você esteja enfrentando gigantes. Talvez assim como eu, você esteja com alguém entubado, internado no hospital. Talvez o seu gigante hoje seja a enfermidade. Talvez o seu gigante hoje seja enfermidade, desemprego, problemas financeiros no seu casamento. Mas eu quero dizer para você que essa história de Davi e Golias, ela não quer dizer para eu e você pegarmos nossas pedrinhas e enfrentarmos os nossos gigantes, não. Até porque nessa história existem 3 personagens e eu e você não somos Davi. Acreditem se quiser, eu e você somos Saul e o exército acuados, com as mãos
sem saber como enfrentar o gigante. Nessa história eu e você somos Saul. Golias tipifica o próprio diabo com o pecado. E Davi tipifica Cristo Jesus. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque assim como Davi foi o recomeço, o 8º filho, Jesus também representa o recomeço da humanidade. Ele foi o único homem na humanidade, seja você ateu ou não, precisa se render ao fato de ele dividir a história entre antes dele e depois dele. Ninguém mais fez isso. Jesus também foi renegado, assim como Davi, pelos seus irmãos. Assim como Davi, o critério de escolha para Cristo também não foi a beleza exterior. Sabe por quê? Porque as pessoas esperavam um rei nascido no palácio, e aparece-se um rei nascido numa manjedoura. É assim que Cristo se apresenta para nós. Jesus também teve uma postura diferente. Assim como Davi, Jesus também teve uma postura diferente. Ele passou a ensinar para nós amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. E para terminar, Jesus também, ele é o último. Jesus, ele luta com uma arma diferente, assim como Davi. Ao invés de espadas, Jesus escolhe uma arma inusitada: a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, igreja. É através da cruz de Cristo que eu e você podemos desfrutar da vitória de sempre. É somente pela cruz de Cristo. É através da cruz de Cristo, através da sua morte. Há muitos que entendiam que Jesus precisaria vir para tomar o lugar de César, e não, e ele escolhe uma cruz para dar-nos a vitória de sempre. Já para terminarmos, o final aqui revela justamente quem era o verdadeiro gigante. Versículo 51 diz que Davi toma a espada de Golias e corta a cabeça daquele que se revelou tão pequeno. A espada, entenda aqui, ela simbolizava a força, o poder, a autoridade. E quando eu olho para esse texto, não tem como eu me lembrar do meu Jesus, que ao 3º dia, ele toma para si a força, o poder e a autoridade que haviam sido tomados em Adão. E ele diz, e ele declara em Mateus 28:18 assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. A todo joelho haverá de se dobrar diante dele. Sabe por quê? Porque nós estamos como aquele exército estáticos, e aparece Cristo para morrer na cruz, para nos dar a vitória de sempre. É na cruz que ele rouba, ele toma para si o poder e a autoridade que haviam sido tomados de Adão. Por isso, meu irmão e minha irmã, diante dos nossos gigantes, seja a sua enfermidade, seja o seu desemprego, seja problemas financeiros, seja no seu casamento, há um Davi que se levantou na cruz por nós, para declarar a vitória sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia!